E agora conte-nos tudo aí, o lançamento, o encaminhamento do Alto Amor. Esse livro é realizado pela editora Chave Mestre e nós vamos lançar agora em São Paulo, sexta-feira. Então, estou indo para São Paulo para fazer o lançamento oficial, essa sexta-feira. Então, depois eu vou trazer. Já estamos fazendo a pré-venda dele. Então, já tenho alguns pedidos, porque ainda não estou com o livro em mãos, tá? Ele não é um, ele não, eu não vou vendê-lo no digital, eu vou vender ele no livro, porque as pessoas gostam do papel. Eu sou uma que gosta de papel, né? Eu não gosto de nada digital. Eu gosto de pegar na mão, ler, folhear, faço as minhas anotações. Então, eu vou trazer os livros e serão vendidos. Então, vou fazer esse pré-lançamento, já tem pessoas me pedindo, já tenho algumas reservas, e eu vou fazer alguns eventos aqui em Limeira, dentro da Bike and Fly, dentro de algumas lojas da cidade, alguns encontros, algumas palestras, onde esse livro vai estar sendo o nosso tema principal, né? O auto-amor. E como praticar esse auto-amor dentro de uma rotina do seu autocuidado, né? Que tanto se fala dessa mulher que precisa olhar para dentro, se encontrar e ressignificar muitas dores, muitos traumas, colocar sua emoção para fluir através do movimento, autoconhecimento. Então, é um bate-papo que eu vou estar fazendo também, para fazer também a apresentação desse novo projeto, que inclui a história de muitas mulheres, Roberto. Eu sou uma coautora, então eu não escrevi esse livro sozinha. Foram selecionadas algumas mulheres para contar a sua jornada. Então é um livro muito rico de muitas histórias de mulheres da vida real. Ali não tem conto de fadas, ali tem mulheres reais. Então é muito interessante isso e nós vamos fazer esse encontro porque eu conheço algumas delas através das lives online, mas a gente não se conheceu presencialmente ainda. E tem mulheres do Brasil e até fora do Brasil. Esse livro vai estar sendo lançado também em outros países, porque algumas dessas mentoras, dessas mulheres, também têm um trabalho fora do Brasil. Então, são histórias que podem motivar as mulheres a dar o seu primeiro passo, a enfrentar a sua jornada, essa jornada que a gente chama jornada da heroína, e para contar também a tua história, para poder resgatar a sua biografia de vida, porque em alguns momentos da vida a mulher se perde, ela se perde si mesma. Então, é um momento de a gente também entender que todas nós somos muito parecidas, muito mais parecidas do que diferentes uma das outras, e nós podemos olhar para a história dessas mulheres e através delas a gente pode estar ali nos motivando. Com essas histórias a gente pode estar sentindo que existe ainda um caminho a ser percorrido, que é uma jornada de transformação. Hoje nós, claro, vamos falar do livro, até porque teremos lançamento, como você bem falou, nesta sexta-feira. É, Na próxima segunda, eu queria muito falar com você sobre um depoimento que eu ouvi de uma neurocientista. Ela se chama Bruna de Mantas. E eu vou até te passar depois o release sobre essa pessoa. Mas eu vou emprestar algo que ela citou numa entrevista concedida à Rádio CBN nesse final de semana, que ela também fala de auto-amor. E a virada de chave que ela teve, né? Ela tem uma carreira brilhante, mas ela pensou, inclusive, em tirar a própria vida, de tanto... ela estava pilhada, né? E uma das voltas que ela teve ao normal se deu através da meditação. Mas esse é assunto para a semana que vem. Eu queria te perguntar hoje, sobre esse livro, você percebeu assim, áreas de intersecção entre as autoras, Leilani? Algumas coisas, alguns pontos em comum que você possa enumerar? Sim, um ponto muito forte entre todas, que a gente não se conhecia, mas que através de uma pesquisa, porque foi feita uma pesquisa, na verdade eu recebi uma ligação de São Paulo, do escritório dessa editora, e falando que foi feita uma pesquisa de várias pessoas dentro das redes sociais. E eles estavam procurando por uma personal trainer, mas que, não, que desenvolveria algo mais, o corpo e a mente também. Então, eles primeiro fazem uma entrevista, né, com várias pessoas, porque existe uma pré-seleção. E eles precisam ouvir a história.
porque essa história tem que fazer sentido também para o tema do livro que está sendo lançado. Então, quando eu conversei com a Vanessa, especialmente, uma pessoa que me atendeu ali, em especial, ela falou: você tem tudo a ver com esse livro, eu tinha já a sensação que daria muito certo com o seu perfil, mas agora eu tenho certeza porque é isso que nós procuramos, uma personal que não simplesmente mostra o corpo na rede social, mas que tem muito mais a agregar em conhecimento e principalmente integrando o corpo e a mente. Eu falei assim, bom, então essa sou eu, porque essa é a minha jornada, essa é a minha história. E quando eu contei a minha história, ela falou: é essa história que a gente quer ouvir, e é essa história que o leitor quer ler também. Então, isso é importante. E daí, quando eu conheci as outras mulheres, todas na jornada falaram que a essência da espiritualidade, né? De colocar Deus em primeiro lugar na vida. Então, se tem uma coisa em comum em todas ali, foi a busca por algo muito maior, por essa conexão com Deus, com a espiritualidade. Porque, independente do processo que você esteja passando, a neurociência despreza a espiritualidade, né? Ela não fala muito dessa parte. Já quando a gente estuda energia quântica, quando a gente estuda a epigenética, quando a gente estuda outras bases da ciência aí, do conhecimento, a espiritualidade é muito importante para o processo. Então, ali ficou um ponto, uma coisa muito característica de todas, o quanto Deus foi importante nesse processo de cada uma. Então, nenhuma ali falou assim: ah, não, isso não é importante para mim. Todas relataram esse encontro com algo muito mais profundo e algo espiritual, acima de qualquer coisa. Ah, quando a gente está falando em comportamento, em virada de chave, né, Leilani? Existe um. Aliás, uma das coisas, eu não posso deixar de dar um spoilerzinho, né, que ela propõe para as mudanças, né, as maiores mudanças que a gente pode propor para nós mesmos, ela, ela indica, ela recomenda que a gente tem que fazer isso de uma forma que seja possível. Por exemplo, um passo de cada vez. Né? Se você quer emagrecer, por exemplo, você tem que se contentar em emagrecer, por exemplo, meio quilo por semana e não querer emagrecer 2 quilos, por exemplo. Você não vai conseguir. E sobre meditação, ela fala, muitas vezes as pessoas abandonam a meditação porque querem meditar 1 hora por dia e elas não vão conseguir. Então, se meditar 5 minutos, está valendo. Então, ou seja, esse passo a passo, pequenos passos, para que a pessoa atinja uma regularidade nas mudanças que são propostas, ela diz que pode ser um facilitador. Queria ouvir sua opinião sobre isso. Sim, são momentos que a gente precisa estar em conexão, estar no estado de presença. E eu falo de meditação e oração, porque para mim é o mesmo resultado, porque é o momento que eu tô para dentro. Eu não estou no celular, eu não estou focado no outro, no externo. E ali existe uma mudança quando a gente medita. A gente tem uma mudança, se você olhar pelos exames, no córtex pré-frontal, o quanto aumenta a irrigação no nosso córtex pré-frontal durante a meditação, a oração. Porque, contrário do que algumas pessoas acreditam, a oração ela não relaxa o seu corpo. Ela não é simplesmente para acalmar. Não, muito pelo contrário. Ela ativa uma área do cérebro para que você entre em ação com coerência, com razão e tome decisões pautadas em razões e não emocional, e não uma coisa reativa. Então, às vezes as pessoas falam: "Ai, faz oração para acalmar". Na verdade, a oração vai te trazer uma clareza. A meditação também é trazer você para o eixo. Então, não precisa de muito tempo. Eu não preciso pegar um terço e fazer 30 oração de Pai Nosso e Ave Maria. Não é nada disso que vai trazer você para esse estado. Eu preciso realmente sentir o corpo, esvaziar a minha mente dos problemas e concentrar, trazer um foco, uma respiração mais profunda. Então é um estado físico, mental e espiritual. E isso traz muito benefício. Se você fizer pequenas pausas como essa,
de 2 minutos, 3 minutos, se retirar daquele ambiente, respirar, se conectar com a natureza, que a gente já fala que o aterramento é isso, é você poder olhar para o céu azul, para o verde de um lugar florido, de uma natureza, se conectar com esse ambiente e respirar, se aterrar. Então, eu preciso estar num ambiente de conexão, de natureza. Então, tudo isso nos traz essa paz de espírito, né? Então, pequenos momentos de refúgio para esses ambientes onde eu possa voltar para dentro desse corpo, respirar, olhar, sentir, esvaziar essa mente, esse barulho, esses ruídos, já é um processo meditativo muito poderoso. Porque daí eu não estou para fora desse corpo, eu não estou no estado de hipervigilância, eu consigo voltar no controle, eu consigo sentir. Então, e é esse tipo de exercício, essa prática terapêutica que a gente tem que fazer em vários intervalos do nosso dia, no trabalho. Às vezes as pessoas saem para dar uma fumada ou tomar só um café, ou então ou pegar um celular, mas se ela trocasse essas pequenas pausas para um momento mais reflexivo, uma respiração, uma consciência do próprio corpo, seria muito mais efetivo, Roberto. Tem muita coisa a ser falada. Então, para a gente fechar, serviço, então, nessa sexta-feira, haverá alguma live, alguma exibição simultânea disso, Leilani? Olha, não sei se tem alguma coisa simultânea, mas eu vou fazer vários vídeos lá, porque ali vai ser um momento mesmo, vai ter um coquetel, apresentação, a gente tem direito de levar alguns convidados, então tem autógrafo, tem toda aquela parte social de Bacana. lançamento do livro, né? Mas eu prometo depois trazer algumas imagens e o livro vai estar aqui, vai estar à disposição. Então, quando eu estiver em alguma palestra, algum evento, sempre esse livro vai estar à disposição. Então, é um diário de muitas mulheres aí que pode ajudar mulheres a construir a sua jornada. Eu falo que é um livro motivacional, esse auto-amor, porque ninguém aí ensina a mulher a se amar, né, Roberto? Nós não fomos educados para aprender a se amar. Como que é esse auto-amor? Como funciona, né? Eu me amar. Então, tem gente que ainda acha egoísta demais, egoísmo da mulher se priorizar. Então, a gente foi criado com o amor como em forma de utilidade. Se eu fizer algo, receberei amor de alguém. Então, a gente praticar esse auto-amor, tem muita gente que se sente ainda culpado de se amar, se priorizar. Então, a gente tem que ainda romper muitos programas aí mentais, mudar um drive mental e um comportamento mesmo no próprio corpo, na mentalidade, para que a gente possa praticar o auto-amor. Então, é um diário de mulheres que encontraram o como se amar. E o como contar essa história de uma forma diferente, não importa os traumas, as dores, olhar para o passado de uma forma amorosa e como um grande aprendizado.